Assim, a afirmação de uma atitude cultural se revelou mais do que um potente instrumento de autoconhecimento, relação e comunicação. Indicou uma ação pedagógica que apontava um universo e expansão rumo à apreensão do inédito viável. Acho muito importante a gente pensar nesses tempos em que vivemos no inédito viável. O nosso querido amigo e educador Paulo Freire, ele criou e usou esta palavra, categoria, na pedagogia do oprimido. O inédito viável é uma palavra-ação, portanto, praxis. Ela foi empregada por Freire para expressar, com enorme carga afetiva, cognitiva, política, ética e ontológica, os projetos e os atos das possibilidades humanas. Estamos aqui falando em possibilidades humanas. O inédito viável nos diz claramente que não há o reino do definitivo, do pronto e do acabado. Ele se nutre da inconclusão humana, não tem fim. Um termo definitivo de chegada. Não tem um fim e não é um termo definitivo de chegada. E essa descoberta, o start aí do Paulo Freire, foi uma descoberta muito importante para mim quando eu fui atuar na saúde mental. Eu me formei pedagoga, mas eu sou uma cientista de nascença, tendo a ciência como atividade cotidiana, na paixão por observar e explicar, tendo desejo de reflexão sobre o que fazemos e vivemos. Ou eu sou apenas uma curiosa que deseja intervir no mundo, de dentro para fora. Mas, sendo assim, nunca parei de pesquisar. Os conteúdos sempre estiveram ligados ao conhecimento produzido por movimentos culturais constituidores do povo, que, pela maneira como vivem, esses grupos demonstram grande potência na manutenção da vida. Na perspectiva de um caminhar unindo a arte e a educação, e a arte aí se relacionando, se transforma num movimento de educação, fazendo ciência e promovendo o bem viver, eu encontrei a Universidade Popular de Arte e Ciência, a UPAC, dentro do manicômio mais antigo do Brasil, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, mais precisamente, onde eu atuei como artista residente. A UPAC foi um importante espaço de cultura de saúde na minha formação. Estudantes, pesquisadores, profissionais de diferentes áreas, artistas, curiosos, usuários em tratamento nos serviços de saúde mental do complexo psiquiátrico Instituto Niso da Silveira, onde residia a UPAC, a comunidade do bairro e quem mais quisesse vir e fazer parte, se dividia em proposições para construir coletivamente um espaço possível para o bem viver. Cursos e oficinas com metodologia popular de educação, horta comunitária, ritos teatrais, exercícios físicos, dança, canto, poesia, boa alimentação, conversa boa, cuidado com o espaço, com o outro, comigo, nos indicavam mais do que um caminho para a saúde, ou a saúde nos indicava um caminho para a vida. Desde então, num grande caldeirão, eu fui juntando os ingredientes de uma poção epistemológica. O saber de experiência feito, o diálogo, a amorosidade, a problematização, prazer e a flexibilidade, a construção compartilhada do conhecimento, estudo e compromisso. E estou deixando maturar junto à criatividade e bons encontros. E assim o caldo vai engrossando. E com olhos de no peixe e outro no gato, como diz o ditado popular, com cuidado para não perder o ponto e estragar. Atualmente tenho vivido junto à luta antimanicomial, aos trabalhadores da terra, aos povos de terreiro, às práticas integrativas e complementares de saúde, que incluem a sabedoria dos povos originários na perspectiva de totalidade da vida, ritos de saúde coletiva, educação popular e a arte como fortalecimento de indivíduos e das relações com o mundo. Isso só ainda é possível acontecer porque muitas pessoas estão interessadas em conhecer, dialogar e elaborar novas experiências em um projeto de vida. Há muitas pessoas interessadas na alegria e no prazer de viver. Como sair do subúrbio de São Paulo, de uma família que não teve acesso ao que pude desfrutar, mas lutou para que aqui estivesse como redenção e guinada. Como uma espiral, o fim parece o começo. Aponta o recomeço, pois move o futuro por meio do caráter propositivo que o meu trabalho adquire. Para finalizar,
eu quero apresentar aqui um trechinho do manifesto da Universidade Popular de Arte e Ciência, que traz uma perspectiva de cultura em saúde. Nosso caminhar pelos caminhos da Terra ajudará a construir uma organização que rompa com as hierarquias e as estruturas rígidas. Nossa dança pelas chamas energizantes do fogo Nossa dança pelas chamas energizantes do fogo alimentará a nossa rebeldia e manterá vivo o nosso espírito de luta. Nosso navegar pelo caminho das águas manterá viva a nossa criança e, com ela, a espontaneidade, o mimo com os que se achegam, a energia brincante que se faz, roda cirandando, cantando e colorindo os espaços, com alegria a se expressar nos sorrisos, nos beijos e nos abraços. Nossos voos, pela energia do ar, espalharão poemas e canções. E convivendo e partilhando, ensinando e aprendendo, vamos construindo o sentido mais profundo da ajuda mútua, do respeito, do diálogo, do ser feliz, onde o processo educativo se faz manifestação, festa, celebração, vida. Sabemos que muitos são os que se deixam afetar pelas paixões tristes, geradoras de dor, medo, limitações que produzem marcas, cicatrizes, o medo que amordaça produz amarras. Essas situações limite são, por vezes, fardos pesados que muitos carregam e geram adoecimentos. Mas não as vemos aqui como barreiras intransponíveis. Lembrem-se do inédito viável, do Paulo Freire. Acreditamos que é possível romper com o preconceito, a culpa, a exclusão. Conjugamos o verbo esperançar como protagonistas deste caminhar, vamos construindo o inédito viável rumo à nossa utopia. Neste não lugar, essa escola sem paredes, nós, crianças, idosos, homens e mulheres, de todas as cores, de todas as raças, com família e sem família, com eficiências e deficiências, artistas, médicos, abre-alas, saltimbancos, educadores, educandos, mães de santos, xamãs, bruxos, magos, monstros, cuidadores e cuidadoras, loucos por arte e por vida, vamos desenhando nosso percurso com respeito a todos os seres, promovendo a inclusão dos diferentes, dos oprimidos, em busca da independência em um processo de organização pautado na liberdade que tem a emancipação como conquista. Rumo ao inédito viável, seguimos em frente sem medo da felicidade, da alegria e da loucura. Ofertamos a nossa gratidão aos nossos mestres da cultura popular por iluminarem nossos caminhos com seus ensinamentos e a todos que ousaram conosco experienciar a loucura, a arte, a ciência e a vida. Cultivar os meus sonhos é o saldo que ultrapassa todas as outras exigências. E aí, finalizo com uma frase que diz: para um mundo em desespero, faz-se necessário cultivar sonhos. Ou, tempos difíceis exigem danças furiosas. Muito obrigada. Maravilhosa. Estou arrepiada. Muito grata, muito grata. Você imagina se eu não organizo tudo isso em um texto? Vocês ficam doidos. Eu fico 3 horas aqui então, minha gente. Muito obrigada, viu, gente, por terem escutado aí a minha trajetória enquanto artista, enquanto gente vivendo. A minha trajetória de se tornar uma pessoa, né? E se isso não for uma cultura de se cuidar e de cuidar do outro, o que é? Agora, para que aconteça o cuidado de mim, o cuidado do outro, o cuidado do mundo, eu preciso de estratégia, né? E aí, acredito eu, desconfio eu, que Madeve tem muitas boas estratégias para o cuidado de si e do mundo. Estou certa, Madeve? Dani, eu queria só te pedir que trouxesse um pouco daquela experiência muito curiosa do bloco Doido é Tu. Eita, tem um monte de experiência. Tu disse da Lígia Clark e agora está dizendo do Doido é Tu. Todas essas experiências, foi Joana que disse, né? Foi.
Então, meu bem, todas essas experiências, elas perpassam pela relação, uma relação de qualidade. Como é que a gente constrói relações de qualidade? E aí, eu estou falando do outro, mas eu estou falando de mim, comigo, e estou falando do mundo, né? O Ray Lima, que é o mesmo poeta da musiquinha que eu cantei no começo, da ciranda do começo, ele diz: cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim, e cuidar de mim é cuidar do mundo. Então, todas essas experiências que eu vivo têm a ver com essa síntese, essa breve síntese. O Bloco Doido é Tu é um bloco carnavalesco de Fortaleza, que ele é muito doido, como já diz gosto de gente doida, eu só gosto de gente doida. Como o bloco diz, né? É um bloco que foi construído num espaço que chama-se Fundação Silvestre Gomes, por uma assistente social que chama-se Elisa Gunter. E qual era a ideia dela? Chamar gente para fazer o carnaval. E aí, gente que não sabe fazer nada. Assim, né? Eu não tenho especialidade em nada, eu não toco, eu não danço, eu não canto. Ela disse: pois venha que a gente vai elaborar isso. E, curiosamente, quem foi se achegando foram as pessoas que sofriam psiquicamente, que se sentiram acolhidas naquele espaço em que elas não precisavam ser nada. Elas só precisavam estar ali e se dispor. E a Elisa percebeu isso e foi convidando essas pessoas que estavam em sofrimento psíquico e que eram muito diferentes do que a gente acredita que é o normal. E fez uma parceria com os CAPs, e aí as pessoas foram se envolvendo naquela atitude criativa comunitária, de maneira em que famílias começaram a participar, médicos começaram a participar, os profissionais da saúde começaram a participar, os artistas começaram a participar, e esse bloco, que nunca quis ser bloco especial, sempre quis concorrer no Carnaval de Fortaleza, tricampeão do Carnaval, e é o bloco que mais tem brincante na avenida. Eu passei pela experiência de ser baliza do Bloco Doido é Tu, no ano último carnaval que teve, último carnaval possível, né? E a gente saiu na avenida com uma música, o nosso tema era Manicômio Nunca Mais, e eu não sei ser baliza, eu me tornei baliza em relação com aquelas pessoas e pela necessidade do que eu precisava me tornar para representar a força daquele coletivo. O meu companheiro chegou para tocar a bateria no último momento, e um paciente psiquiátrico que nunca tinha tocado e que tinha aprendido foi quem ensinou para ele. Quer dizer, tinha uma organicidade vital esse movimento que transformava tudo em potência, e todo mundo se sentia bem, e todo mundo convivia. Você olhava para o bloco e você não identificava quem era médico, quem era artista, quem era maluco, quem era o quê? O que era você? A pergunta era essa. E outra coisa muito interessante é que a gente vai para a avenida cantando Manicômio Nunca Mais, meu rapaz, trem dos loucos já passou, por favor. Quer dizer, a gente traz um manifesto antimanicomial para a avenida e o povo todo canta junto. Então, é uma espiral de muita potência. Essa experiência, já que a Reco está aqui nessa ciranda, é muito semelhante à experiência do Hotel da Loucura, né? No Instituto Nise da Silveira, onde a UPAC fazia residência, e é um projeto do médico e ator Vitor Por Deus, que reunia pessoas com estratégias do bem viver. Quais são as estratégias do bem viver? Tinha uma cartilha? Não. Todo mundo sabe o que é bem viver, todo mundo está querendo viver bem há muito tempo. Agora, o quanto a gente se dispõe? Acho que a Reco pode também falar sobre essa experiência. Então, nesse espaço foi que a gente construiu hortas coletivas, porque a gente precisava se alimentar e éramos muitos. A gente cuidou do espaço, a gente fazia ritos, teatro, canto, dança, exercícios físicos, cuidava com a relação para ter boas conversas, porque tinham pessoas muito fragilizadas nesse espaço, né? São as pessoas que sofrem psiquicamente. Então, essas pessoas me inspiram, e creio que quando a gente se sensibiliza para a trajetória da saúde mental, não da doença mental, da saúde mental, essas pessoas que estão em sofrimento nos revelam um caminho muito, muito próspero, porque é o caminho da sensibilidade, é o caminho da relação. Uma vez no hospital, no Instituto Nise da Silveira, quando eu vivia lá, eu fui artista residente 6 meses dentro do manicômio, né? E aí um dia eu estava comendo mamão,
E aí, o que é que você faz? Você corta uma mão, certo? O que você faz com a semente? Joguei a semente no lixo. E nesse momento, uma moça que estava lá, que era paciente psiquiátrica, residente há muito tempo, disse: você tá maluca? Eu disse: o que é que foi? Ela disse: você é louca? Eu disse: por quê? Ela disse: o que você jogou no lixo é semente. Você está jogando fora semente. Você sabe o que... Aí ela disse, assim, ela ficou muito tempo me dizendo isso, e aí um dia ela me trouxe uma semente de laranja e disse para mim assim, sabe o que tem aqui dentro? Um laranjal. Então, o que eu quero dizer? Relações cuidadosas e criativas indicam bons caminhos. Talvez seja isso por hora. Dani, a gente tem pelo menos um outro arte-terapeuta aqui acompanhando, que é o Eduardo Alecrim. E acho que em algum momento ele vai trazer um pouco da experiência dele aí. Mas eu sinto que interrompi eu sinto que interrompi a Madevi. Então, peço desculpas, Vilma. E você pode se colocar agora. Aqui ninguém tem culpa de nada. Eu não poderia começar uma roda sem pedir licença. Em tempos onde o velho é tido como um ser descartável, onde governantes, ministros, sei lá, mas quem diz que chegar aos 100 anos é um absurdo, eu vou pedir licença para minha ancestralidade para começar essa gira. Então, olhando para o norte, pelas horas sagradas que são, com o máximo respeito e devoção, desço meu ori aos pés de lótus do amor maior. Mãe das mães, avó das avós, ser primordial, barro que foi moldado o humano, e a rainha da vida e da morte, anciã, dona do conhecimento, sabedoria, compreensão divina e silêncio, raiz da árvore da vida, em nome e em honra a toda ancestralidade que represento, peço, Mãe Divina Nanã, Saluba, que fortaleça cada mulher e todos os seres sensíveis, que transformem seus corações em corações compassíveis, que cada mulher possa, em espírito e em verdade, acordar do sono do medo, culpa e punição implantados pelo patriarcado. Que cada mulher possa acordar para a sua própria essência, que o barro primordial não nasça somente o humano, mas principalmente o lótus do amor incondicional. Que cada mulher perceba que todos os seus filhos, seus irmãos e amores, que todos somos uma unidade. Que cesse de uma vez por todas a competição, o ciúme e a inveja. Que todo implante patriarcal seja transmutado pela luz violeta de Nanã e seja transformado em amor. Por quê? Patrimônio é somente aquilo que acolhemos em nosso coração. Estado é somente o que manifestamos a partir do nosso coração. E família é tudo sem exceção que a natureza manifesta. Que a mulher perceba o poder supremo da fonte suprema dentro dela, manifestando criação, manutenção e dissolução para que algo novo possa nascer. Que a mulher perceba, enfim, que ela é a fonte da vida e detém em si todo o poder, logo que ela também perceba que pode sim transformar este mundo no mundo de amor. Que a mulher possa consumir de forma consciente, se unir a outras mulheres em prol da comunidade, que possam se acolher, proteger e crescer em amor. Que a mulher perceba que doença é o medo de se acolher num abraço infinito, se desnudar da dualidade ilusória, medo, e perceber que o Éden já é aqui. Que tenham, enfim, uma nova vida, regada de compreensão, respeito e amor a toda diversidade.
Que, enfim, a consciência da unidade prevaleça e a alegria se manifeste numa grande festa cirandada, regada de muita ciranda e criança feliz. Saluba, Nanã. Saluba, Iabá. Saluba, notos lascido do amor. Saúdo e reverencio toda a ancestralidade, todos os que vieram antes de mim e os que virão. Que esta hora seja regada de ação, que esta oração seja acolhida no coração da Mãe Maior, que seja selado em confiança e autossustentado constantemente em nome do amor e da arte, aqui, agora e para sempre. A arte é uma ciência que provoca mudança na consciência e que todos nós possamos ter a consciência maior. Axé, ô, saravá, nós tudo, saluba, Nanã. Saluba! Axé, axé, axé. Eu precisava fazer essa oração, essa homenagem a Nanã. Os meus trabalhos todos eu inicio assim, as rodas do sagrado, profano, feminino. Quando eu falo profano, eu estou falando porque o sistema ele é mestre, eu não menosprezo o sistema, ele é mestre em destruir espontaneidade, naturalidade, ele faz a gente entrar nesse lugar da sanidade louca, né? A gente deixa de ser essa loucura divina, essa espontaneidade de criança. E nos trabalhos a gente abre as direções. Então, no leste, onde o sol nasce, a gente semeia. No sul, a gente aduba. No oeste, a gente colhe. Só que aí, na hora da colheita, eles falam, guarda, acumula, esconde. E aí não acontece o principal, que é no norte, que é isso que você falou, Dani, que eu achei incrível, que é a celebração. Né? O comer e orar junto, comemorar, celebrar, compartilhar o pão, multiplicar o pão, fazer a roda girar completamente. Leste, sul, oeste e norte. E no norte está o velho. No norte está a espiritualidade, está aquele que já viveu tudo que tinha que viver, que cumpriu o ciclo. E esse a gente precisa honrar. A gente não pode olhar para o velho como se fosse algo descartável, né? Então, é isso, eu saúdo a nossa ancestralidade, a minha, a sua, que se a gente for puxar esse fiozinho, a gente vai chegar no mesmo lugar. Saímos do mesmo ovo. E eu sou terapeuta Ayurveda, né? E o que é Ayurveda? Ayurveda é ciência da vida. Então, não é indiana, é da vida. Então, a minha bisavó, a minha tataravó, ela era muito mais conectada com a Ayurveda do que eu hoje. Não é isso? É isso. Então, na palestra da Regina, ela citou isso bem interessante de mudança de hábito e fruto, sobretudo, de uma constatação do quadro em que se encontra o organismo. A gente sabe que tem gente que deixa de comer carne porque isso não faz bem, tem gente que deixa de comer carne porque está pensando na economia de água potável do mundo, no desmatamento, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham sobre essa relação entre a alimentação convencional, os quadros alérgicos e uma possível desintoxicação disso, né? Como mudar essa rotina, esse tipo de hábito. Eu ouvi um pouco a Regina Santiago e eu fiquei extasiada, maravilhosa. É tudo muito perfeito que ela falou. O Ayurveda não é vegano. Eu, como terapeuta, eu prefiro olhar para o... Eu atendo gente de quilombo, indígena, pessoas de todos os tipos, de todas as cores e credos.
E tem aquela pessoa que come o peixinho, que pesca seu próprio peixe, que come a sua caça. Tem aquele que tem o arroz branco, o feijão do mercado e aquela carnezinha que é um luxo. Eu não vou falar para essa pessoa deixar de comer a carnezinha dela, mas eu vou explicar da melhor forma possível como que a gente pode fazer para que isso não se torne uma toxina, para que isso, né? Joana, um dia eu estava numa consulta e comecei a falar sobre alimentação e para uma mulher preta da periferia e de repente ela fez assim com a mão e falou: Madevi, por favor, certas coisas, ouvir certas coisas me soa violento, né? Porque eu sou uma mulher de periferia, eu sou uma mulher de comunidade, né? É difícil falar em arroz basmati, né? O que é arroz basmati? Quanto custa um arroz basmati? O que é feijão moyashi, né? O que é isso? Né? Se eu só tenho acesso à cesta básica, que é o arroz, o feijão, ou açúcar refinado, ou óleo de soja refinado, né? Como falar com essas pessoas? Como falar de Ayurveda para essas pessoas, né? Então, é bem difícil a gente generalizar e falar que só comida viva é bom, que falar de comida viva onde só tem cimento, onde eu não posso plantar minha comida, é meio complicado, né? Então, a gente precisa pensar também nessa política pública, né? O que a gente pode fazer dentro dos grandes centros, né? Dentro das comunidades, para que esse alimento que você consome, que é orgânico, maravilhoso, chegue até essas pessoas. Então, é tudo muito cruel, né? Tudo muito difícil. Então, falar de desintoxicação para uma pessoa que só tem a cesta básica do básico do básico é bem complicado. Então, a gente precisa achar formas e fazer o movimento mesmo para que o MST chegue até nós, para que essa comida orgânica, né, da agricultura familiar chegue até nós, porque não chega, não chega, não chega, não sobe o morro, entende? É claro que a gente vive uma... Bom, a gente vive, esse termo cabe muito bem, a gente vive uma necropolítica, né? A gente não pode negar. É só a gente olhar como a indústria e o comércio tratam a pandemia que a gente vê que não é um quadro fácil. Agora sim, me parece também que o mundo é essa coisa cruel desde o início dos tempos. Sim. E não vai partir do poder dizer, olha, você que só pode comer arroz, né, mude e seja outra pessoa. Uma hora é preciso deixar que o mundo cruel seja a sua referência máxima, né? Eu aprendi muito, eu não sei se eu vou conseguir me expressar muito bem, então eu vou dizer através de um exemplo, né? Um amigo me mostrou alguns vídeos de um grupo chamado Coletivo Coyote, né? Um coletivo carioca chamado Coletivo Coyote, onde as apresentações desse grupo eram algo muito agressivo, né? Tem uma apresentação em que é uma simulação de baile funk, as pessoas ficam nuas, destroem uma santa e inserem esses cacos no corpo, né? Eu não entendi isso logo de cara, mas quando vi um vídeo desse coletivo Coyote me despertou a atenção. Esse vídeo mostrava uma moça caminhando no centro do Rio de Janeiro, nua, com uma corrente no pescoço e o rosto enfaixado, só os olhos de fora. Ver essa pessoa caminhando no centro do Rio de Janeiro, né, com tudo que o Rio de Janeiro tem, e ver que as pessoas estavam ao redor dela, abrindo passagem para que ela passasse, eu entendi o objetivo do coletivo Coyote. A gente precisa desse corpo, um corpo poderoso, que não tem medo da dor, do Estado, da economia, da política e da polícia, né? Então, uma hora a gente precisa ter esse corpo e dizer, não é porque o mundo é cruel, o Estado é cruel, a economia é cruel, que eu vou morrer de pena de mim, né? A gente aceita algumas coisas de um adolescente, de alguém que está na primeira juventude. Agora, a gente precisa, uma hora, dar um salto e dizer, eu sou uma pessoa madura e
Não sei, como artista, eu acho que a tua vida não pode ser a coisa mais importante. É preciso ter alguma coisa acima da tua vida. Algum valor tem que ser maior que a tua vida, né? O simbólico é isso, é a vida entregue à morte, né? Então, enquanto a gente vive esses termos de, olha, o mais importante é o bem-estar, é a longevidade, não se fala de qualidade de vida, se fala de longevidade, né? A gente é difícil para o jovem hoje atribuir a ideia de maturidade a alguém de mais idade, e não dá para criticar os jovens, né? O congresso todo é feito de gente velha, né? De gente de mais idade. Desculpa, Joana, eu falei demais. Não, mas está certo, mas enquanto a gente olhar para o velho, quando eu falo velho, eu estou falando de ancestralidade, de uma sabedoria ancestral que salva, de acessar uma sabedoria que a gente jogou no lixo. Dani? Oi. Eu estou ouvindo você dizendo, estou ouvindo e pensando, né? Fiquei pensando no que o Joanan falou no começo, no que ele disse agora, eu estava te ouvindo, fazendo aí Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão se sentindo? Essa é uma pergunta, assim, vocês estão bem? Como é que está Eduardo? Como é que está Joanan? Como é que está Regina? Como é que está o Cício? Como é que está o Como é que Cariri? vocês Como é que está o estão? Ceará? Com esse mundo, com essa Como pandemia? é que vocês... Olha, Eu me lembro, no porque se a gente vai momento, pensar no corpo potente, deixa eu só concluir assim, se é para pensar no corpo potente, a gente vai começar a ter que se interessar por esse corpo potente, né? A gente vai ter que começar... Eu lembro que na UPAC, né, na Universidade Popular de Artes e Ciência, era muito comum nos corredores ali do Hospício do Engenho de Dentro, onde a gente fazia residência artística no Hotel da Loucura, as pessoas se encontrarem, como era um ambiente muito hostil, porque se trata de um campo de concentração em fim de guerra, né, o manicômio é isso. Como era esse espaço hostil, as pessoas se preocupavam de fato, se preocupavam de afeto com o outro. E o tempo todo essa pergunta era dita: como é que você está? E aí, como é que está? Forte foi aquela roda, né? E aí, como é que você está? O que é que você pretende fazer? Posso te ajudar? Você falou da mudança de hábito, né? Eu sinto que a mudança de hábito é um pacto para viabilizar a vida coletiva, né? Então, como é que está o seu vizinho? O seu vizinho comeu hoje? Como é que está a sua comunidade? Olha para a sua comunidade, ela já vai lhe dizer, assim como um louco, uma pessoa em sofrimento psíquico severo, indica o caminho da cura, uma comunidade em sofrimento também indica o caminho da cura, também indica uma metodologia em saúde, em cultura de saúde, indica o que é preciso ser feito. Na medicina ancestral, né, na medicina tradicional, e aí entrando um pouco na perspectiva das práticas integrativas e complementares que estão dentro do SUS, Viva o SUS, ela nos aponta para uma vida total, né? Uma vida integrada. E você falou da alergia, de uma inflamação, né? Para eu analisar uma inflamação, uma alergia isoladamente em um organismo, assim como eu avaliar uma pandemia isoladamente em uma sociedade que produziu isso, eu estou fragmentando a vida, né? Eu estou usando um método que fragmenta. E quando, na verdade, eu tenho que perguntar qual é a condição deste organismo para manifestar uma alergia. Qual é a condição deste organismo para manifestar essa inflamação? E aí a gente encontra a metodologia. Qual a condição dessa sociedade para viabilizar uma pandemia? Qual é a condição dessas comunidades para viabilizarem uma... Quando eu estive no Rio, morei no Rio de Janeiro, eu peguei dengue, peguei malária, eu peguei chikungunya, peguei micose, foi tudo. Qual a condição que eu estava vivendo? Né? Então, a gente tem que fazer perguntas para a totalidade. E aí, se a gente está falando em mudança de hábito, mais do que o meu hábito, é um pacto coletivo. O Ailton Krenak estava dizendo isso, diz isso sempre, disse isso lá no Cultura Viva. Que eu digo do Cultura Viva sempre, porque é incrível, né? A gente parou, sentou, nossas famílias se sentaram na sala para assistir ele falando, né? Foi uma janela de esperança, assim, né?
A Reco perguntou, existe saúde se o outro não está saudável? É possível? Perfeito. Né? Bom, enfim. Diga aí, gente. Eu gostaria de ouvir o Cissô. Cissô, fala para mim, Cissô, como é que tá? Como é que tá tudo? Acho que tá baixo, Cissô, tá baixo o seu som. Não tá saindo som, Cissô. Infelizmente não tá saindo som. Vê se você consegue resolver e aí você fala. Axé. Oi, melhorou o som agora? Agora sim. Lindo. Pronto, não foi de ouvido. Porcaria. Bom, ouvindo vocês, né, ouvindo a fala do Joanã, ela me deixou um pouco intrigado, assim, incomodado, né? Porque, assim, a gente tem que pensar um pouco mais amplo na questão de que a gente não tem um Brasil, né? A gente tem Brasis. A gente não tem uma colonização. A gente tem colonizações, né? E o processo de ocupação, de massacre que a gente vivenciou, né, no início da invasão que tivemos, né, foi diferente em várias regiões. Para algumas regiões, a gente teve uma ocupação de doação. Né? Esse é teu pedaço, esse é teu pedaço. Para outras, foi uma ocupação de pé firme e mão forte no espaço para o outro que estava. Né? Como a minha região, que é a região Nordeste, né? Onde nasce o nosso país. Né? Onde a gente tem uma realidade, ainda hoje, gritante, né? De coronéis, né? Que estão aí camuflados, né? Nas entrelinhas da sociedade, né? Governando os nossos municípios, as nossas regiões, enfim, tudo, né? E na saúde, né, não é diferente, né? A gente que trabalha na saúde popular, né? Para quem não me conhece, eu sou Cissô, né? Faço parte da Associação Brasileira de Homeopatia Popular, né? Que nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 1996, né? Um grupo de estudos, né? O IPESP, Instituto Popular de Educação, de Educação Popular e Saúde, né? Onde a gente criou, né, esse grupo de estudos a partir da necessidade das comunidades, né? E andando nas comunidades, a gente ouviu da própria comunidade que antigamente passava na minha casa um senhor com uma maletinha, uma botiquinha, entregava uns comprimidinhos, umas bolotinhas, e aí a gente foi pesquisar, descobriu que era a homeopatia. A homeopatia andava dentro do nosso país e fomos estudar. E estudando isso, a gente chegou, né, à homeopatia e fomos entender como era a homeopatia, até nos apropriarmos desse conteúdo, né, para ir para as comunidades de volta. E quando foi em 96, a gente fundou, né, a Associação Brasileira de Homeopatia Popular. Né? E no dia da nossa fundação, a gente recebeu um presente, né, das instituições, né, de poder, né? Uma intimação dizendo que a gente estava praticando medicina legalmente. Né? Mas mesmo assim, a gente, né, botou esse papel no lixo e continuou. Ainda hoje a gente trabalha com a homeopatia popular comunitária, que a gente vem, né, no dia a dia, né, conversando com as pessoas, repassando as informações, né, o mais prático possível, para que as pessoas possam ter acesso a algo que eles mesmos podem fazer em suas casas. Né? E a gente fica se perguntando onde está a homeopatia dentro das grandes epidemias que a gente tem no nosso Brasil. Né? Quem escuta falar em homeopatia dentro de um hospital recheado, né, de pessoas que estão com a Covid? Né? Mas a gente está lá nas entrelinhas, né, trabalhando com ela, né, dizendo, olha, tem homeopatia X que ajuda a você se fortalecer, tem uma homeopatia X que ajuda a você melhorar a sua respiração. Né? Mas por que a gente não vê isso
a nível nacional. O acesso à Por que o informação. acesso disso não é fácil para todo mundo? Ô, Cissô, eu Sim. queria comentar em cima do que você falou. Queria comentar o Então. seguinte: o poder, ele opera como poder. O poder não vai operar com fraqueza nunca. O poder vai ser sempre poder, né? O MST, por exemplo, assim, se alguém, esse corpo de pessoas que fazem parte do MST, esse corpo de pessoas enfrentam, além de coronéis, como você falou, eles enfrentam a maior bancada lobista que pode ter no país, que é ligada ao agronegócio, né? Então, assim, eu acho, o que eu quis dizer é que eu acho um pouco injusto você esperar assim, só como é que o MST pode chegar até mim. Poxa, o MST se mantém em pé e vivo. Então, assim, é uma questão de você também dar um passo, né? Você precisa dar um passo e ir até também o MST, né? É isso que eu quero dizer. Cabe a gente dar o passo. O poder não vai facilitar para a gente dar esse passo. E a gente não pode pedir para quem já deu vários passos que recuem e nos ajude. Todos nós somos seres potentes o suficiente para dar esse passo. Tem uma parábola budista que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando o bebê Buda nasceu, né? Ele nasceu, é um nascimento simbólico, não é para ser entendido literalmente, né? Então ele nasceu do flanco da mãe dele, ele abriu a mãe dele, saiu e curou ela, e ele olhou para o céu e para a terra e falou: olha, não tem ninguém aqui na terra como eu vou fazer coisas únicas. Ok, isso é um bebê Buda, né? Um bebê convencional, quando nasce, chora e grita como se não tivesse ninguém no mundo. O recado dessa fala todo bebê é um bebê Buda. Todos nós temos essa capacidade de ser qualquer coisa. Então, você enfraquece o indivíduo quando diz: olha, você é fraco demais. Pede para as coisas virem até você porque você é impotente e fraco demais. Então, assim, eu não pode parecer que a minha fala é cruel no sentido de não reconhecer o quadro cruel em que as pessoas vivem. É claro que eu reconheço isso, né? Toda a minha escolha profissional e de vida é sempre pensando nisso. Mas eu também preciso reconhecer que tem que partir de você algumas coisas, né? A mudança mais forte da sua vida você só vai poder fazer sozinho, ninguém vai vir te ajudar. Então é isso que eu quero dizer. Numa roda de mulheres, que tinha mais ou menos umas 70 mulheres, que eu só faço rodas em parques, em ocupações, né? Eu não faço roda fechada e nem cobro por isso. A grande maioria das mulheres, muitas nunca tinham ouvido falar em MST, muitas não tinham celular, muitas não sabiam, nem nunca ouviram falar em Ayurveda. Então, assim, cultura e arte, né? Que a arte possa chegar, que a cultura possa chegar, que a informação possa chegar a todos os seres, sem exceção, porque a partir do momento que você sabe da tua potência, você manifesta, mas você precisa ter a informação, que a gente está vivendo uma guerra da informação, porque, para mim, a Terceira Guerra Mundial é essa, né? Da informação, cada um fala o que quer e tem a sua opinião, enfim, e ela destrói. Mas assim, se a gente olhar, o Cissô falou, o Brasil é um continente, ele é plural, e assim, para chegar até os lugares, não é fácil. E eu estou falando de São Paulo, eu não estou falando de lugares tão distantes. Aqui em São Paulo tem gente que não tem celular. Aqui em São Paulo tem gente que nunca ouviu falar em MST. Aqui em São Paulo tem mãe que tem 3, 4, 5 filhos e é mãe solo, que não tem tempo para ir atrás de informação, né? Então, o movimento de quem tem esses privilégios também é importante, né? Fazer esse movimento de chegar. Pode falar, Dani. Eu atrapalho quando eu levantar a mão, né? Não queria te interromper. Tu terminou? Bom, acho que ela terminou, né, gente? Cadê ela? Não, pode falar. É bate-papo. Pois é, você usou uma palavra aí muito boa, né? Tu disse potência.
E eu fiquei ainda com a imagem do corpo potente que o Jonan disse. No sentido spinoziano, né, de um filósofo que chama-se Spinoza, Baruch de Spinoza, ele usa a palavra cura como um estado de menor potência para um estado de maior potência. E aí eu fico sempre pensando na metodologia, né? Como cientista de nascença que sou, o que é que a gente vai fazer para o estado que nós estamos agora, a gente ter mais potência? O que é que a gente vai fazer? Qual é o plano? Qual é o pacto coletivo de estado de menor potência para um estado de maior potência? É uma pergunta. Outra coisa aí para o Cissô, hoje eu estava... Hoje não, eu estava lendo uns negócios aí, né? Tenho lido uns negócios aí, e sabe aquele negócio de que o que cai do céu é chuva, né? Às vezes, aí você está no Nordeste e sabe como isso às vezes é escasso. Eu vivi no Nordeste, enfim. E o resto, meu bem, é luta, né? Não? A gente tem a homeopatia no SUS. Né? O SUS é uma das 29 práticas integrativas e complementares de saúde que existem no SUS. Mas qual é a realidade que a gente tem enfrentado? Um governo que quer desconstruir a política das práticas integrativas e complementares de saúde, um governo que não tem um Ministério da Saúde, de fato, né? Mas o que a gente tem? Comunidades, olha ali a força da comunidade, a comunidade dando a resposta. Você mesmo contou isso, né? Que chegou na comunidade e a comunidade disse: a gente tomava umas coisas que nos fazia bem, indicou um caminho. A gente tem a força da comunidade para viver bem. Existem muitas pessoas interessadas em viver bem. Então, como é que nós, enquanto educadores populares em saúde, conseguimos articular dentro da comunidade diálogos que viabilizem uma prática popular para uma cultura de saúde, para uma metodologia eficaz de saúde? Uma vez que, embora as práticas estejam dentro das UBSs, né, garantido isso por política, muitos dos nossos trabalhadores da saúde, por conta de uma formação academicista, de origem europeia, clínica, centralizada num saber que um tem, o outro não tem, eles não sabem usar as práticas integrativas. Como é que a gente se organiza para ensinar? Como é que a gente traz os nossos mais velhos, como a Madevi trouxe aí, para estar dentro dos espaços de saúde, construindo uma política em saúde pública que acolha os seus saberes? E aí eu trago os nossos povos originários. Então, quer dizer, é treta, né? É treta. E essa treta é uma treta massa, sabe por quê? A minha experiência tem demonstrado que isso fortalece a comunidade. A gente está fazendo um trabalho numa comunidade do MST que chama-se Comuna Irmã Alberta, lá em Perus, em São Paulo. Eu estou na roça aqui, né? Por isso que eu digo lá. Uma comunidade que tem uma história muito linda, muito doida, como tudo deve ser, como tudo que é belo né? E como é que a gente viabiliza academia, serviço de saúde pública, um ambulatório de práticas integrativas nessa comunidade? Quais são os diálogos possíveis? E aí a gente chega nessa comunidade e encontra canteiros e canteiros e canteiros de plantas medicinais e umas senhorinhas que lá, Madevi, não sei se você conhece, é as minas que domina. Sim, são as mulheres Ana Terra, ela planta São Paulo inteiro. E com muito saber, de maneira que nós, a academia e a Secretaria de Saúde, silencia para acolher. Isso, é exatamente isso. Para acolher a fala, para aprender. E aí a gente vai construindo os inéditos viáveis. Esses dias eu estava ouvindo a companheira do Paulo Freire, a Anitta, dizendo: é tempo de esperançar, de construir inéditos viáveis e boniteza. Só assim, com relação ao Jonan, quando eu falei da questão das dificuldades e das diferenças que a gente tem, né, e dos contextos em que a gente vive, eu não quis dizer que esses contextos impedem, né,
que a gente vá à luta, né? Porque a luta está no sangue do nosso povo, né? E o nosso povo nordestino, em especial, não desmerecendo os outros povos, né? A gente sabe o que é lutar, porque a gente já nasce lutando, né? E luta para viver a vida inteira, né? E assim, com relação às práticas integrativas e complementares de saúde, a gente tem conhecimento, sim, dessas práticas, né? Sabe que a homeopatia está dentro dessas práticas, mas dentro das práticas integrativas e complementares, ela é a única prática que não pode ser exercida por um não médico. Mas, mesmo assim, na minha condição de não médico, isso não me impede de ir para as comunidades e expandir esse conhecimento nas comunidades, ministrando cursos, fazendo palestras, né? E dando a homeopatia para quem precisa, né? A nossa associação, que tem sede em Cuiabá, né, foi responsável pela entrega de mais de 10.000 homeopatias para a Covid e para as comunidades indígenas do entorno de Mato Grosso, o Pará, né, e região amazônica. Então, assim, a gente tem furado o bloqueio, e a gente vai continuar furando o bloqueio, porque essa é a nossa missão. Agora, nós não podemos esquecer que, para além dessa missão nossa, existem pessoas que estão algemadas e que essas algemas estão para além dos seus corpos, né? Porque a gente, ouvindo a fala da Madevi, não é diferente aqui, quando a gente tem um Nordeste, onde a gente tem a certeza de uma única coisa, que todo ano a gente tem uma certeza, a seca. Mas o nosso problema maior não é a seca, são as cercas que impedem que a gente, né, ultrapasse as barreiras e possa plantar. Porque tem seca, mas tem uma cerca que é maior do que a seca, né? Quando eu estava assistindo a palestra da Regina, ouvindo ela falando sobre a questão da agrofloresta, da saúde e bem-estar, né, eu senti a falta, né, do diálogo, né, de colocar os que são privados dessa possibilidade do plantar, né, do plantar. Porque eu quero plantar, mas onde vou plantar? Todos nós queremos plantar. E, embora eu não possa plantar o alimento, eu tenho plantado informação, eu tenho plantado a inquietação, né? E essa inquietação é o que eu posso fazer no momento. Porque o tempo, né, que é o meu pai Iroko, né, e eu sou filho de Osai e de Iroko, né, tive essa graça, né, de ser filho dos dois, né, ele não é meu. Eu tenho que vivenciá-lo e entendê-lo. Por mais que eu não aceite, eu vou vivenciá-lo, entendê-lo e absorver dele aquilo que eu posso para poder propagar coisas diferentes. Então, assim, não é no meu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo que nos é permitido. Agora, não quer dizer que esse tempo que nos é permitido não possamos dar a nossa contribuição. Então, assim, a gente vem fazendo o que a gente pode, às vezes o que a gente não pode, né? Porque se a gente fosse fazer só o que a gente pode, a gente ficava de braço cruzado esperando um sistema governamental dizer, esperem aí a cloroquina que eu chego já. Mas não, a gente diz não a isso. Ô, Cissô, eu posso e o que eu não posso também. Cissô, essa realidade aí que vocês estão... Eu não conheço a realidade da luta da homeopatia, né? Mas essa realidade que tu está dizendo aí é muito semelhante à luta da cannabis medicinal, né? A gente tem aí uma planta que está... que ninguém não pode plantar. A Anvisa disponibiliza o medicamento na farmácia por R$ 2.500, quando tu pode fazer um óleo com a plantinha da sua casa e cuidar dos seus queridos, né? E aí a gente sabe que é um medicamento muito... Como é? É um medicamento muito... faz o óleo. Pois é. É um medicamento muito potente na epilepsia refratária, no Alzheimer, no câncer, HIV... eu tomo para ansiedade. Agora, com a questão da Covid, é essencial o óleo da cannabis, porque está mexendo muito com o sistema nervoso central das pessoas.
e tem uma atuação no sistema endocannabinoide que a gente nem ouviu falar do bichinho, e aí o que a gente fala? Ouve maconha, fala, meu Deus, maconha é o tráfico, é o Rio de Janeiro, né? E é o que você está dizendo aí que eu concordo absolutamente. A gente continua aí, né? Continua produzindo, continua na ilegalidade, na desobediência civil, que vai nos levar a um caminho, e é assim que a humanidade evolui, e dialogando e construindo caminhos, né? Agora, é importante que a gente troque se encontre para conversar sobre isso, porque aí, quando eu estiver lá conversando da cannabis medicinal, eu sei dizer que, olha, a luta da homeopatia é muito semelhante, porque a gente está falando de pessoas que estão sendo presas, né? A gente está falando de mães jardineiras sendo presas por verem os seus filhos que têm 16 crises convulsivas no dia, e o seu desenvolvimento bloqueado, essas mães estão sendo presas, que estão produzindo uma planta no quintal para fazer um medicamento que é um olhinho, né? Uhum. A Cirlei levantou a Pessoal, mão. a Cirlei, ela levantou a mão. Cirlei? Oi, olá a todos. Essa questão aí que o Cício levantou, né? Eu acho que entra muito com o que está falando também da cannabis. Onde plantar? Eu acho que esse é o X da questão. Onde plantar? Nós aqui de São Paulo não temos mais espaço para, né? Isso é um fato. Tudo já tem dono, né? Assim, de uma forma geral, né? Os imóveis tomaram conta da cidade. Então, eu tenho um amigo que ele fez um trabalho muito interessante de germinação, e daí ele foi germinando, e ficou aquele monte de vaso na casa dele com as plântulas, né, tal. Só que ele morava em apartamento. Aí foi tomando conta, ele começou a usar lá os cantinhos lá embaixo do prédio e tal, até que a galera começou a se doer, fizeram uma reunião e falaram, ó, sinto muito, mas você vai ter que dar um fim, porque não cabe mais, o pessoal não consegue mais nem mexer os carros e tal. Beleza, vamos juntar um pessoal na cidade para plantar essas árvores, porque já estava tudo, sabe, quando as plantas já ficam naquele tamanho de semi-adolescente, assim, de pré-adolescente. Tá bom, vamos plantar. Cadê lugar, gente? Não tinha lugar, não tem lugar para plantar árvore mais. Porque daí, quando a gente vai plantar, tem que fazer todo aquele cálculo, né? Que espécie que altura que vai ficar, para não estourar o cano de ninguém, para não pegar o fio e depois a Eletropaulo vir e matar, porque isso é uma coisa que também já está acontecendo, né? As árvores já estão antigas, então já estão caindo, porque plantaram uma árvore imensa num espaço minúsculo e não contaram com o tempo de vida da árvore e tal. Então, é por isso que eu acho muito importante pensar nos espaços e assim como essas hortas coletivas, fazer também espaços sagrados coletivos, sabe? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que já é uma carência que está tendo na cidade e é muito interessante pegar esses espaços de tombo, esses fundos de quintal, sabe? Desses lugares ociosos que possa ter em algum lugar, sei lá, e criar do mesmo jeito que tem as hortas comunitárias, criar hortos de plantas medicinais comunitárias, pomares, e jardim sagrado mesmo, porque se isso realmente não tem mais onde plantar, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu não sei quando você chegou em São Paulo, mas assim, eu sou paulista. Quando eu já tenho mais de 40 anos, quando eu era criança, que eu me lembro que até as estações aqui eram mais reguladas. Agora está tudo desregulado, porque nós estamos com tantas pessoas num lugar tão pequeno que está faltando lugar para tudo. Então, a gente precisa pensar em espaços para construir esses jardins, para essa cultura continuar fluindo, sabe? A homeopatia, a cultura dos orixás, que demanda uma quantidade de ervas, né? Eu tenho ouvido muito pessoas falando que não tem mais onde coletar as ervas, então tem que comprar erva, porque não tem onde plantar, né? Então, eu acho que é legal também pensar nessa questão dos espaços, sabe? E coletivos mesmo. Achei.
A força coletiva é que indica um caminho, né? Nunca fomos indivíduos, né? A gente é a única espécie que se acha muito indivíduo, né? Mas nós nunca fomos indivíduos, a gente faz parte de uma ecologia, né? E aí, ou a gente trabalha coletivamente, ou a nossa espécie vai ser extinta. Pronto, acabou-se. Agora, Chile, eu faço convite. Minha mãe está na live, né? Eu faço convite para você vir plantar aqui em casa. A gente está morando na roça agora aqui. É bem pertinho de São Paulo. Se um dia você quiser me visitar, viu, Chile? O princípio de... Obrigada. Vamos fazer uns movimentos lindão aqui, viu? Sim. Mas qualquer coisa, você pega meu contato. A zona autônoma temporária. Pegar umas aulas com a Regina. Certeza. Nossa, essa semana tem uma mulher chamada Márcia Cris, que é uma preta maravilhosa, que ela está ensinando a fazer umas comidas, como fazer a comida viva, né? Então, ela pegou a semente de linhaça, que é baratinho na zona cerealista, a gente consegue comprar bem baratinho mesmo, e ela deixou germinar algumas horas de um dia para o outro, e depois ela bateu tudo, tirou a água, né? E bateu tudo no liquidificador com temperos. Os temperos que a pessoa tem à mão, né? O que dá. Bate tudo e depois põe numa folha de bananeira e deixa no sol, recebendo a energia do sol, secando no sol. Aí vira tipo de um crisp, sabe? De um cracker de linhaça, assim, delicioso, né? Então, olha, baratíssimo. E é para o café da manhã, né? Para você beliscar de vez em quando. Então, tem aí as receitinhas super ricas, né? Nutritivas, e que não vai nem no fogo. O fogo do sol é que cozinha. Eu queria só pontuar essa coisa de que a economia ela não surgiu com essa feição nefasta que ela tem, né? O princípio de surgimento da economia é o contrário disso, é a gente se ajudar, né? Vem da constatação de que não dá para todo mundo fazer tudo. Não dá para... Se percebeu que a vida fica muito mais prática se alguém caça, alguém pesca, alguém produz o alimento, alguém produz o tecido. Então, não precisamos todos nós viver da mesma forma, não precisamos todos nós plantar, né? A questão é, a realidade é complexa, né? E a gente precisa encontrar formas de se inserir nisso, né? Cada um de nós aqui, a gente está em, se não me engano, 37 pessoas, encontra uma maneira de ser, de certa forma, propositivo e combativo, né? Quer dizer, quando a gente fala, poxa, mas não tem mais lugar para plantar em São Paulo. Sim, a gente precisa pensar em alternativas para isso. Mas tem uma coisa prévia também. Poxa, e devemos todos morar em São Paulo? Queremos todos? Porque aí você afirma um contexto prévio, né? Anterior. Eu gostaria de falar... Madhavi, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Eu não sei absolutamente nada sobre Ayurveda e queria perguntar o que é isso de dosha, que eu tenho bastante curiosidade. Não sei se é assim que pronuncia. Dosha. Então, na natureza, tudo se movimenta através dos 5 elementos, que é terra, água, fogo, ar e éter. Então, esses elementos estão em absolutamente tudo, nos vegetais, nos animais, nos humanos. Só que cada coisinha tem sua particularidade. Eu posso ter um pouquinho mais de fogo e água, você um pouquinho mais de ar e éter, e isso vai trazer características físicas, emocionais, né, únicas, entendeu? Por exemplo, quando eu olho para o bambu, eu sei que o bambu tem um cadinho mais de ar e éter, por isso que ele tem aquelas características, né? Quando eu olho para a babosa, eu sei que ela tem mais água e terra, ela é mais suculenta, tem estrutura, tem peso, tem volume. Eu sei que tem um cadinho mais de água e terra, e assim vai, né? Mas o importante mesmo não é você saber qual o seu dosha, mas qual dosha que você está manifestando, né? Às vezes você pode ter um biotipo, mas está manifestando absolutamente um desequilíbrio de outro, né? Então, os principais que são 3, né? Que é Kapha,
Pitta e Vata. Então, o Kapha tem um cadinho mais de água e terra, o que traz estrutura, peso, volume, suculência. O Pitta tem um cadinho mais de fogo e água, né? O que traz tônus muscular, lucidez, eloquência, movimento, transformação, tem a ver com metabolismo, que é o fogo, Agni também. E o Vata, Ari Éter, né? Que é leveza, agilidade, tem características naturais, é seco, é rugoso, é áspero, enfim. E tem os subdoshas. Mas o mais importante, eu acho que está pegando agora, né, principalmente na pandemia, são os doshas da mente, que é o que está adoecendo todo mundo, que o dosha da mente são dois principais, que é rajas e tamas. Então, nós estamos muito tamásicos. O que é estar tamásico? É letárgico, na inércia, na preguiça, né, no peso, na escuridão, na ignorância. Né? Você não tem impulso, você não tem movimento, você não consegue transformar as coisas na sua vida. Só que a nossa alimentação, a maioria da nossa alimentação é uma alimentação tamásica, que traz esse peso, que traz essa inércia, esse embotamento mental. Né? E o que é a alimentação tamásica, né? Que vai lá para o dosha da mente tamas? Farinha refinada, tudo que é refinado, né, gente? Açúcar refinado, farinha refinada, o leite de vaca, né, os laticínios, as comidas ultraprocessadas, que não tem prana, que não tem energia, né? É a diferença de um bife que você cortou faz pouco tempo ali, né? Vamos falar da carne, que eu não falo mal da carne. Então, assim, o bife aqui e o embutido, né? O embutido está morto, completamente morto, e aquilo vai te causar inflamação, acidez e tudo mais. E o alimento rajásico é o que te traz impulso, que te traz movimento, paixão, mas também te traz reatividade, violência, né? Aí a gente vai para as carnes vermelhas, excesso de carne vermelha, o álcool, a cafeína, né? São alimentos, o açúcar refinado, são alimentos que te traz essa energia muito rajásica. O alho, a cebola, né? Tem algumas pessoas de algumas religiões que nem comem o alho e a cebola porque traz paixão, né? Traz reatividade, violência, então eles nem comem a cebola e o alho. Mas às vezes é necessário uma cebola e um alhozinho para você sair da inércia, para você sair do peso de tamas. Essa assim, mais ou menos. Maravilhoso, pode continuar. Então, bom, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Quando a gente fala de cultura e de arte, né, eu sinto que a gente fala muito de afeto, da questão do afeto. E eu sou imensamente grata aos artistas, porque quando eu abri o meu consultório, eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não ia ter cliente, que ninguém ia me conhecer, e de repente eu estava ali na Fábrica de Cultura, Diadema, Santo André e Zona Leste toda, o pessoal que faz agrofloresta na Zona Leste, ali no Itaim, gente maravilhosa, que sabe fazer comunicação, né? Que se comunica, que consome o produto do irmão, do amigo, da comunidade, e eu aprendi muito com eles. Por isso que eu estou falando a importância, né, do povo da cultura, do povo da arte, né, do povo do teatro, né, se infiltrar, assim como a Dani foi parar no hospital, né, do psiquiátrico, levar a arte dela, e viu que ali, na realidade, todo mundo é artista. Então, eu descobri que eu também sou uma artista, né? Eu, junto com a Silvia, que é nutricionista e fitoterapeuta, nós criamos uma massagem, né, com o princípio do Abhyanga e do Tantra Sahajya. Criamos uma massagem a 4 mãos, que o povo chama de Saravédica, e essa massagem é bem para trazer
essa força novamente para o corpo, sabe? Para esse corpo, não só o corpo físico, mas o corpo emocional, o corpo espiritual, e às vezes a gente consegue chegar nesse corpo transcendente, né? Que transcende tudo isso, né? Todas as dores. E é uma massagem que é consagrada, para mim não tem separação, é uma única linha de comunicação, de conexão, corpo, mente e espírito. Então, através do toque, a gente dignifica e esse corpo, né? Esse corpo individual, porque um corpo é extremamente importante, né? Se cada corpo estiver bem, o corpo coletivo também vai estar bem, né? Então, como é super bonito. Eu sou apaixonada pelo nosso serviço amoroso e estou muito feliz de poder falar um pouquinho, né, um cadinho dele sobre para vocês, né? Alguém quer falar? Isso que eu ia perguntar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente pode abrir, talvez para o Eduardo, se ele se sentir à vontade, falar um pouquinho do trabalho dele, né? O Eduardo aí tem um projeto pela Lei Aldir Blanc também, muito bacana com os artistas. Ele, inclusive, fazer parte da nossa programação, mas por causa do tempo, a gente acabou retirando algumas atividades voltadas mais para essa coisa da oficina, e como o trabalho dele é fechado, tem uma inscrição, um público específico. Você quer falar um pouquinho, Eduardo, divulgar para a gente um pouquinho do seu trabalho? Seja bem-vindo e obrigada aí por estar acompanhando o evento com a gente. É um parceiro aí que, quem sabe, no ano que vem, quando a gente fizer presencial, a gente possa contemplar aí essas atividades de vivência, né? Coisas presenciais. Obrigado. Sou Eduardo Arlecrim, né? Nome artístico vem de um trabalho teatral aqui em Diadema. E esse é o projeto que eu estou fazendo pelo Lei Aldir Blanc. É bem interessante porque a musicoterapia não tem muito voltado para um público, não é como artista, né? Você tem musicoterapia muito voltado para a cognição, área hospitalar, todo esse processo, né? E eu sempre, como eu mediava muito com os colegas do companhia de teatro, com a Samira, o Robson, o Ademir, né? Bastante tempo. Então, e eu sempre procurei fazer um trabalho na musicoterapia voltado mais para um público até então que não estava voltado para um processo de cura, né? A questão da saúde, embora tenha feito musicoterapia hospitalar, né, e organizacional, foi muito rico, porque quando fui agraciado com esse projeto, foi uma coisa muito interessante, porque o projeto ele tinha a princípio ele veio da própria FMU, quando eu comecei a fazer sobre o artista quanto o processo de distanciamento mesmo, né? Você que saia de um lugar como o seu lugar de origem, de cultura tradicional, e você vem para uma cidade e você tem esse choque, né? De cultura, de saúde mental, essa questão toda, né? Esse distanciamento das famílias, né? Eu peguei muito e foi um período que estava muito a pastoral do imigrante também. Eu fiz um trabalho, né, no sentido de não diretamente com musicoterapia com o pessoal do Haiti, mas também fiz né, participei de alguma forma, né, mas não cheguei diretamente. Então, eu sempre tive um diferencial com relação a isso. Então, quando eu trabalhei com comunidades quilombolas em Pernambuco, né, eu sabia que tinha pessoas que tinham seus déficits de cognição, essa questão toda. Mas a questão é que eu colocava todo mundo como pessoas. Então, todo mundo tocava, todo mundo andava de perna de pau, não é? Tinha o que eu levava de termo científico, teórico, levava para mim, estudava, separava,
e de alguma forma eu transmitia isso de que o que a pessoa tinha, de alguma forma, não diretamente com os termos, mesmo porque as pessoas também tinham esse distanciamento da própria escrita em si, né? Então era um trabalho que não cabia muita coisa por fazer, além de estar fazendo o trabalho de maracatu, ciranda e frevo e perna de pau. E esse projeto, ele é interessante porque você, infelizmente, eu não consegui fazer um trabalho muito voltado com as comunidades, né? Comunidades tradicionais, como a própria Folha de Reis, como eu tenho um contato com o pessoal, mas infelizmente não foi possível também. E algumas comunidades matrizes africanas, né? Conversei, mas também não foi possível. E é interessante, né? Geralmente eu tenho esse movimento, eu faço esse movimento. Então, trabalho muito com a musicoterapia, com o gênero, a questão, a violência doméstica. Eu trabalho muito com esse lado, né? Onde não tem essa patologia declarada, né? Embora que temos, mas eu procuro não trabalhar necessariamente com eu sou um dependente, eu sou um adicto, eu procuro trabalhar a pessoa como a pessoa está em estado de. Então, prefiro usar o termo que a pessoa é como um ser humano, né? Primeiramente, e ele tem sua criatividade em determinados, né? Como foi falado aí, sempre está falando em potência, né? Então, eu procuro trabalhar essa potência dele, sem necessariamente usar esse termo, não é? Mesmo porque essa ideia de potência, né, ela é bem ampla, né? Pode pegar até o próprio Schopenhauer e a própria potência também de Wilhelm Reich, né? Que foi um médico que trabalhou com a ideia do corpo, né, e sua coraça. Então é isso, é um trabalho que eu estou finalizando também, né? O projeto está em si, né? O próprio projeto Léo de Blanc está finalizando e eu estou mediando um que é justamente sobre trans, né? Estou fazendo algumas frentes, um projeto que é musicoterapia com trans, travesti, já trabalhei com um profissional do sexo também na Estação da Luz, com, antes do incêndio, né, que se teve, né? Trabalhei com o pessoal, foi bem significante porque por eu ir para o centro de São Paulo, ficar na Luz, eu atendia os profissionais do sexo de Santo André, de Mauá, e não era de lá, né? Interessante isso. Então eu trabalhava justamente com o pessoal e eu me deslocava de Diadema para ir para a Estação da Luz e eu encontrava pessoas de Santo André, de Mauá, não tinha pessoas de Diadema, né? Mas eu acho que é devido à questão do metrô em si, como eles sempre mencionavam. Então foi muito rico também. Então eu tenho essa diferenciação, um pouco desse lado meio, como é que eu poderia dizer, eu não sei se é social, mas eu diria de relacional mesmo, né? Como meu pai, né? Saiu de Arco Verde e veio para Diadema, né? Em meados de 80, eu nasci em 82. Então, assim, eu tenho muito um pouco dessa via caminhoneira, de ficar transitando em vários estados, né? E a própria cultura, né? Como mencionei, já tanto passei como um teatro de rua, como um músico, bailarino, e assim por diante. E está sendo muito, muito significante, né? Quanto na área da musicoterapia, trabalhar esse outro lado que não necessariamente você coloca o outro como uma pessoa de estado de adoecimento, né? E é interessante porque quando eu comecei a trabalhar com os próprios colegas artistas, né? Tinha muito isso, né? O pessoal já tinha pô, você está falando que eu estou doente, né? Então já desfigurou totalmente, não tem essa ideia de doença, não é esse trabalho, né? E assim por diante, né? Está sendo um projeto, é uma pena porque no sentido de não ter de ter participado de mais pessoas, mas eu entendo também que é um projeto muito diferente, né? Então, por si só ele já tem algumas dificuldades, né? Será que realmente eu posso participar disso? Eu não estou doente, não sei o quê, né? A ideia de musicoterapia,
ela tem muito esse braço, né, da saúde mental, essa coisa toda. E é isso, gente. Eu fico grato também por estar participando, né, estar ouvindo essas falas de vocês muito, muito potentes. E só tenho a agradecer também. Muito obrigado. E é isso. Obrigado, Eduardo. Pessoal, a gente tem um papo logo mais com a mãe Sandra e a Joana Kátia, né? Nessa perspectiva de saúde comunitária. No caso da mãe Sandra, os terreiros, né, de Candomblé, e no caso da Joana Kátia, esse conhecimento que ela traz de Sagrada Medicina da Floresta, que envolve, entre outras coisas, o Daime, né? Eu queria, então, a gente precisa aí de um intervalo antes disso, então eu queria convidar a Dani e a Madevi para tecer os comentários finais, né, antes da gente fazer esse intervalo. Joana, deixa eu só falar uma coisa que a Madevi divulgou o trabalho dela, eu escrevi no chat que eu tive a oportunidade de fazer a massagem, e foi num momento bem difícil, bem complicado, eu fui muito acolhida, e quando ela falou, eu me descobri artista, e durante a massagem, eu consegui identificar uma obra de arte, né? E eu sempre falo para o Orlando isso, porque foi o Orlando, meu amigo, que me indicou, porque eu passei um tempo pela dança, né? E aí, quando o Orlando me perguntou, Renata, como foi tal, não sei o que, eu falei assim, o tempo inteiro, a movimentação que acontecia era uma dança no meu corpo, assim, porque, né, você vai trazendo algumas referências, e aí eu falava assim, se é possível uma pessoa ter 4 mãos, né? E aí a gente ficou conversando sobre isso, assim. Então, eu quis falar sobre isso mesmo, porque foi uma experiência maravilhosa e me trouxe essa referência da dança, do estar junto, de dançar junto, no mesmo movimento, no mesmo ritmo. E aí você sabia que você tinha 2 pessoas, manda um beijo para a Silvia, mas não eram 2 pessoas, né? Porque essa coisa você conseguia sentir isso. Então, vou aproveitar a oportunidade para agradecer a experiência e indicar, porque foi, enfim, foi muito louco. Foi uma experiência que me remeteu a essa coisa do movimento, da dança, de estar junto, enfim, tem outras coisas também, mas isso eu acho que é o que eu posso falar sem dar spoiler. Nossa, eu agradeço demais. Uma coisa importante de falar sobre essa massagem é gozado falar massagem, eu não entendo bem como uma massagem, é uma coisa, quando falaram primeira vez que chamaram de Saravédica, o Saravá com os Vedas, né? Eu falei, é isso mesmo, ela é Saravédica, porque a gente consagrou o movimento. Então, é uma dança consagrada. Por isso que eu comecei com o Nanã, porque para mim é extremamente importante a gente lembrar que a gente não é só corpo, a gente é mente, a gente é alma, a gente é espírito, e a gente é nada disso. E a gente precisa aprender a nadar em tudo isso, nesse nada também, né? Então, é consagrada a cura de sanskaras. E sanskaras é a impressão emocional que fica impregnado no corpo físico no momento de dor. E a gente está falando também de um corpo individual, mas de um corpo coletivo de dor. O corpo da mulher preta é um corpo de quê? Então, quando eu e a Silvia, tocar no corpo de uma mulher preta, que era raríssimo, a gente só está tocando bastante no corpo de mulher preta agora, porque a gente fez um movimento. Cadê essa mulherada? Por que elas não chegam? O que acontece? Né? A gente fez um movimento para chegar até essa mulher. Entende? Então, é um movimento de cura, mas é um movimento de beleza, de virtude, de suculência, de afeto, de amor, né? E a gente se distanciou muito disso, né? É tanta dor que a gente meio que endureceu e agora a gente está procurando, através do nosso serviço amoroso, trazer esse lugar da dança, né? Os corpos rígidos,
O corpo trans, o corpo do idoso, o corpo da criança. Essa semana a gente cuidou de bastante criança. Então é isso, gente. Assim, muito grata pela oportunidade. Eu amei estar com vocês e adorei, gente. Ouvir a Regina foi um bálsamo assim para mim. Foi muito maravilhoso ouvir. Eu gostaria de ouvi-la mais, de me aproximar mais. Dani também, quero muito me aproximar mais de você e mergulhar aí nessa loucura toda que você é, que me encantou, porque eu sou uma louca, assim, também. Eu tenho vários nomes, né? Não é só de Madevir que eu sou chamada. Mas é isso, muito grata e espero novas oportunidades. Axé para todos nós. Cissô, um beijo. Cissô é meu padrinho, viu, gente? Me iniciou na Jurema. Posso cantar um pouquinho, assim, 5 segundos? Deve. Jurema, minha Jurema, contigo eu quero falar. Jurema, minha Jurema, contigo eu quero falar. Quero as forças da Jurema pros bons mestres trabalhar. Quero as forças da Jurema pros bons mestres trabalhar. Jurema, minha Jurema, quem foi que te aplantou? Foi o meu rei Salomão. Jesus Cristo foi quem mandou. Axé. Salve, caboclo, salve, Encantado. Salve, salve. Salve os encantados. Salve essa força, Madevi. Bom, quero agradecer aos meus ancestrais, na força de Dona Josefa, Dona Zefinha, seu Antero, seu José, todos os ancestrais indiretos que me trouxeram até aqui. Quero agradecer aos mestres da cultura popular, quero agradecer a galera do Encontro Cultural, Mosaico Produções, é isso, né? Que vocês tenham um trabalho muito próspero, muito abundante, muito guiado pela luta, pela alegria, pelo prazer, que a gente possa sempre estar juntos, quando o tempo for propício, né? Porque a vida é diversa, a vida é dinâmica, né? E quero agradecer vocês que estão aqui nessa roda, embora eu vejo só 4 pessoas, né? Eu vejo o Cissô na sua rede, vejo o Joanã, e vejo o David fechado, mas de vez em quando eu passo assim e vejo as janelas fechadas, é muito angustiante para mim isso, mas eu sinto vocês, eu sinto que vocês estão aí e agradeço por isso. Quero aproveitar para dizer também o que é que está acontecendo nesse momento na minha vida. Então, junto com o Laboratório de Inovações Laboratório de Inovações, Ensino e Terapia, Laboratório de Inovações, Terapias e Ensino, sei lá, o LITEB da Fiocruz, a gente está lançando um livro com as memórias da pandemia, né? Chama-se Quando a Arte, a Cultura e a Saúde se Encontram. Quem organiza é o Márcio Mello, professor do LITEB, Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos. Pronto. Quem organiza é Márcio Mello e Raquel Ferreira. E eu tive a oportunidade de escrever sobre uma experiência que eu vivi junto com Ilê Axé e Alô de Oió, que é um terreiro, um centro cultural da Iá Cristina, da Iá Maria Cristina, na Zona Leste de São Paulo. E durante a pandemia nós acolhemos mulheres que tinham acabado de receber o resultado do exame do HIV, né? Que elas se descobriram soropositivas no meio da pandemia, e nós acolhemos elas com as práticas integrativas e complementares de saúde a partir da farmácia viva, dentro dos próprios quintais, dentro das próprias casas, embora o ambiente foi virtual, né? E agora o Ilê Axé e a Alô de Oió continua o trabalho com a Roda Esperançar,
aberto a quem puder estar, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, e isso tem sido um desafio na educação popular em saúde. Também tem um trabalho sendo feito em parceria com a CONTAG. Eu sou péssima para sigla, que é Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, né? O MSP, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, onde nós estamos implantando um ambulatório de práticas integrativas aí pelo Brasil todo, em parceria com as agentes comunitárias de saúde, né? Que são aquelas pessoas que vão até as casas e conhecem a comunidade como ninguém, né? São as pessoas que caminham pelo bairro, conhecem as pessoas, conhecem as famílias, e aí a gente está nesse processo. E dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, tem um projeto sendo lançado, a ideia é que ele vá para as ruas, para as praças, que chama-se Cuidar da Gente de Todo Canto, numa perspectiva de cuidar das manifestações culturais no pós-pandemia, né, para que elas retomem os seus espaços de cuidado. E esse é o caminho, né? Esse é o caminho que me faz sonhar, esse é o caminho que me faz sentir viva, me sentir parte, me sentir em comunhão. Tem um grande amigo aqui, que é o Neri Silvestre, teve ontem na roda aqui no Encontro Cultural. Sinta meu abraço, Neri. É um mestre também, um grande parceiro de aprendizagem, né? Estamos aí, é nós. Tânia, Maravi, muito obrigado, de verdade, pela contribuição, né? Pelo que vocês compartilharam aí com a gente. Muita coisa marcante, né? Muita coisa que a gente vai carregar com a gente. A gente precisa agora fazer esse intervalo, né, de 10 minutos e retomar com a mãe Sandra e a Joana Cátia. Eu agradeci lá no começo da palestra com a Regina, mas estou vendo que alguns representantes da Secretaria de Cultura estão aqui com a gente, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eles têm acompanhado todo o seminário, né? O secretário de Cultura apoiou a gente aí, o David Couto. Joana. Oi. Joana. Oi. Antes de tu encerrar, só queria pedir para a gente agradecer ao Pai Tabaco, né? Que nos ajuda sempre nas curas que a gente faz, né? Que é ele que nos aterra, né, que nos conecta com o grande espírito e que, através da sua fumaça, leva nossos pedidos e traz as soluções para que a gente possa auxiliar aqueles que precisam e que chegam até nós.